Bom dia, amigos queridos. Desejo a todos um dia com muita paz, com Jesus, com as suas orações, com a proteção de Deus. Que Deus possa nos iluminar nesses momentos de estudo, de reflexões. Que Deus possa sempre conduzir as nossas mentes cada vez mais em vibração, em direção a essas vibrações dos guias e mentores espirituais. Com muita paz, com essa certeza, vamos continuar o nosso estudo nessa nossa playlist, o nosso, com a mensagem de hoje, a mensagem de número 52, que tem como título Perigos Sutis. Emmanuel nos traz aqui uma carta de Paulo aos Coríntios, a primeira, o seu versículo 7, do capítulo 10, em que diz: Não vos façais, pois, idólatras. A recomendação de Paulo aos Coríntios deve ser lembrada e aplicada em qualquer tempo nos serviços de ascensão religiosa do mundo. É indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Suas manifestações sempre representaram sérios perigos para a vida espiritual. As crenças antigas permanecem repletas de cultos exteriores e de ídolos mortos. O Consolador enviado ao mundo na venerável missão espiritista vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Aqui e acolá surgem pruridos de adoração que se faz imprescindível combater. Não mais imagens dos círculos humanos, nem instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais, mas entidades amigas e médiuns terrenos que a inconsciência alheia vai entronizando inadvertidamente no altar frágil das honrarias fantasiosas. É necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil, através do qual inúmeros trabalhadores têm resvalado para o despenhadeiro da inutilidade. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de incompreensão que impede a esterilização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam e do quadro de necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação e atire-se ao esforço próprio com sincero devotamento à tarefa. E lembremos-nos todos de que, no apostolado do Mestre Divino, o amor e fidelidade a Deus constituíram o tema central. Emmanuel nos faz recordar aqui que quando pensamos em idolatria, geralmente a nossa mente vai lá para trás, né? A gente lembra daqueles processos de adoração, os deuses de pedra, os deuses de madeira, o bezerro de ouro, aquelas cerimônias onde existiam, né, aqueles altares com seus sacrifícios até humanos, para aplacar ou agradar aquele Deus que era ali, foi aprendido a tratá-lo como um soberano, como um rei, em que seu humor dependeria daquilo que ele recebia de material, que estaria nas oferendas. A gente pensa nessas coisas assim, dessas cerimônias maiores, mas Emmanuel nos convida aqui a pensar que aqui e acolá ainda surgem pruridos de adoração que se faz imprescindível combater. A doutrina espírita está sempre combatendo qualquer tipo de prurido de adoração, né?
O que é esse prurido? Aquele comichão, aquela vontade de voltar àquela época antiga de outras reencarnações que certamente adoramos outros deuses. Aquela tentação de materializar o adorar a Deus de alguma maneira, para ele ficar feliz com a gente, né? Que aquele santo lá daquela religião é uma entidade, fique feliz e que nos encha de benesse. A ideia ainda está presa, que se o camarada não adora, o outro santo vai ficar chateado. Se você dá uma flor para um santo, o outro ficou com ciúme. Se você deu uma comida para um antepassado, se você acendeu uma vela para um, não acendeu para o outro, olha como é que isso retorna. Isso não está dentro do nosso inconsciente, isso não é trazido como situações que já vivenciamos. Por isso a tensão quanto esse início, essa tentação, essas bolinhas que começam a sentir ao retorno de antigos ciclos que já deveríamos ter vencido totalmente com Jesus, com a chegada de Jesus. Porque Jesus não veio destruir a lei, e sim dar cumprimento à lei. Então Jesus encerrou naquele ciclo tudo aquilo que não era compatível com a lei de Deus, que é de amor e de misericórdia. O tema central é Deus. Jesus o tempo todo deixou claro que o tema central da nossa vida é Deus. Nem a ele aceitou ser chamado de bom. Bom só Deus. O tempo todo Jesus conduzia os louvores para Deus. Deus é o doador de todas as nossas possibilidades. Então nós vamos ver aqui, né, que mais de uma vez, né, de uma forma disfarçada, ainda nos confundimos, apesar de Jesus ter nos esclarecido sobre isso. Vamos buscar, junto ao Evangelho de João, no seu capítulo 4, uma passagem que Jesus conversa, né, com a mulher samaritana. Então, é uma passagem evangélica no Poço de Jacó, em que Jesus encontra a mulher, uma determinada mulher, que mora ali naquela região da Samaria, e diante de todo o diálogo, porque eles estavam ali sentados próximo ao Poço de Jacó, onde ela pegava a água de dentro do poço, aquela mulher, ela percebeu que ele era um mestre, sim, e expõe para ele, para Jesus, a sua dúvida. Então, a sua dúvida era quanto ao local que se deveria, qual o local certo que se deveria adorar a Deus. Ela morava na Samaria, então aqueles samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerazim. O judeu ortodoxo adorava a Deus no Templo de Jerusalém. E havia uma grande discussão entre esses dois grupos, os samaritanos e os ortodoxos. Que o certo era no Templo de Jerusalém, outro dizia, não, a gente vai orar a Deus aqui desde o início no Monte Gerizim, e ela expõe a Jesus, onde é o certo? Qual o local que eu tenho que adorar a Deus? No Monte Gerizim ou Jerusalém? E Jesus, né, responde a ela, esclarecendo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, quem são esses verdadeiros adoradores? Aqueles que executam a vontade soberana de Deus. Seja em Gerazim, seja em Jerusalém, seja no Brasil, seja em qualquer lugar. Aonde que se melhora podemos adorar a Deus? Em espírito e verdade. Dentro dos nossos corações, quando aceitamos suas leis, com sinceridade e buscamos executá-las. Como eu posso falar que eu amo a Deus, aborrecendo-lhe as obras, aborrecendo e transviando a sua lei? É isso que nós temos que pensar. Como vamos adorar? Então Deus não quer que nós o adoremos em situações materiais.
quer que aprendamos a ter com Ele uma relação de filho com pai, de confiança, de reconhecimento desse amor dele conosco. Reconhecer, sermos fiéis à vontade dele, porque sabemos que tudo sempre é para o nosso bem. E Emmanuel nos fala aqui que precisamos sim, dentro da nossa seara espírita, combater qualquer tipo de prurido idólatra que ainda existe, de uma forma, muitas vezes, disfarçada, né? Ali camuflada, não mais ali um bezerro de ouro, mas na figura do médium, na figura de uma entidade amiga que está ali dando sempre uma notícia, uma instrução, que ele fala que a inconsciência alheia vai entronizando inadvertidamente no altar frágil de honrarias fantasiosas. Olha ali o perigo sutil que ele diz, de quantos começam a aceitar esse elogio e, de repente, são colocados, né, numa altura. O problema não é o outro que coloca, o problema é quando o próprio médium, a entidade, aceita ser colocado. E vai resvalar, vai cair para o despenhadeiro da inutilidade. André Luiz nos traz muito bem isso em um determinado livro, onde fala de alguns espíritos que reencarnaram para serem médiuns e entraram nessa casca de banana, que é uma casca de banana. O outro, quando chega lá, né, e começa a muito elogio, a muita, você é demais, olha, não tem médium melhor, não tem expositor melhor do que você, blá, 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 blá. Aquele que está ouvindo tem que estar muito seguro que aquilo é um perigo sutil. Por quê? Porque dentro de nós somos imperfeitos. Se somos imperfeitos, ainda temos lá aquele foco bem grande que se chama vaidade, personalismo, acreditar que o trabalho é só nosso, que somos responsáveis pelo trabalho. E essa não é a verdade. O trabalho é um trabalho de equipe, tudo que chega a nós é oriundo de Deus. Deus dá e Deus tira a mediunidade, de acordo com a possibilidade do médium. A gente sabe que mediunidade não é garantida, da mesma forma que se tem, pode se perder, por N motivos, não somente o da vaidade, de maneira nenhuma, existem outros motivos. Então precisamos estudar, porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se esclarece, mais a gente se conhece nas nossas dificuldades e imperfeições. Então o outro ali falando, nossa, que eu sou a luz do caminho dele. Um pouco de bom senso, um pouquinho só de bom senso, nós não vamos ser grossos com o outro nem deseducados, mas aos poucos vamos fazer ele sair daquilo ali, né? Mostrar, amigo, você está viajando uma maionese, não cai nisso não. Eu ainda não consigo fazer luz para mim. Você é o meu consolo, a mediunidade, papá, você me consola. Não te consolo não. O Consolador, né? A doutrina espírita e Jesus consola. Eu ainda não sou o tema, não posso ser o tema central da sua vida. O tema central da tua vida tem que ser Deus e Jesus. Só Jesus consola. Porque só Jesus te ama de forma incondicional e será seu amigo de forma incondicional. Eu ainda não. Eu ainda não tenho essa virtude, desse amor pleno. Então eu reconheço. Para que o outro não caminhe enganado comigo. Primeiro, porque eu sei que eu vou decepcioná-lo. Para a gente encurtar o caminho, é melhor falar, olha, sai desse caminho. Eu estou aqui sendo muito clara na minha dificuldade, estou estudando aqui, sempre falo isso, primeiro para mim mesmo, eu sou o primeiro que me ouve. Antes eu já estudei essa lição várias vezes para mim. E aproveito e compartilho com todos.
consciência da necessidade dessa lembrança para mim, consciência das minhas inferioridades, da minha dificuldade. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou no esforço. Graças a Deus, assim como vocês, eu estou aqui no esforço, todo dia fazendo a minha prece, estudando, para ver se melhora. Mas a gente tem a obrigação de falar, não entra nessa situação. Nossa diferença é pouca. Pouca. Posso conhecer mais de um lado, o outro já consegue do outro. Então, nós aqui, né, o discípulo é do Cristo, não o meu. Eu não tenho condições. Então, a gente tem que lembrar também que muitas vezes são as próprias criaturas que amam aquele médium, ou aquele palestrante, ou aquela entidade amiga, que montam um território para que ele caia. Olha a nossa responsabilidade aí. Sim, responsabilidade de todos nós. E quando acontecem essas homenagens excessivas, pervertendo um médium dedicado e inexperiente, né? Além de criar uma atmosfera de incompreensão que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Porque aquela entidade amiga, quando ela já se encontra numa outra faixa de luz, de entendimento, ela já não vai, né, ter aquele ambiente de uma esterilização espontânea. A própria vibração que começa a viver em torno daquele médium a impede. Uma vibração de vaidade, de separação, de exclusivismo. Aquilo já impede a aproximação dos bons amigos espirituais. E, de repente, ali vai começar a se manifestar espíritos vaidosos que gostam daquele tipo de situação. Vejamos bem o que estamos dizendo aqui para que também não haja um outro equívoco. É natural que o trabalho do outro, eu assisto determinados estudos, eu tenho amigos que eu admiro o trabalho dele como médium. Veja bem a diferença. Eu apoio o estudo dele, eu apoio a mediunidade dele. Eu oro para que ele não caia, para que ele tenha força. Porque naquele momento que ele está crescendo, que ele está dando luz, vão ter muitas forças contrárias. É natural. A força contrária à luz. Então ele vai ser, assim, alvo de inúmeras incompreensões, pedradas, zombarias. Ele vai ter que ser forte. Ele vai ser, né, o que a gente fala, tentado, e será dado como espetáculo, como diz Paulo. Espetáculo. Aos anjos e aos homens. Porque médium é para ser colocado aí como espetáculo. Então, que ele tenha força, que ele não resvale, que ele não caia, que ele aceite, sim, o carinho que o outro nos envia. Quantas vezes aqui no canal nós temos, né, os comentários de tanto carinho das pessoas que dizem que gostaram. Isso é um carinho. Não é uma casca de banana quando a gente entende que é um retorno positivo sobre o estudo, que é um retorno sobre o trabalho da divulgação doutrinária, que é um incentivo e um apoio para nós darmos continuidade. Senão a gente não tem feedback. É muito importante esse feedback. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Quantas vezes ali no comentário vem uma situação que eu posso ali reorganizar. Nem todo mundo, na hora que a gente fala, estão entendendo a comunicação da mesma maneira. A gente sabe que isso não é verdade. Então, muitas vezes ali no comentário, a gente agradece o apoio, o retorno, saber que o canal está sendo assistido, porque o nosso canal, por exemplo, nós não franqueamos nenhum tipo de comércio, ele não é veiculado, ele não é pago. Então, é importante, sim, né, que se vá ali, que se assista, porque senão ele não tem por que dar continuidade. Esse é um dos motivos. Esse é o tempo moderno, esse é o tempo aí das redes sociais, é assim que funciona. Foi assim que me explicaram que funciona. Por isso é importante lá
né, a criatura dá um like, gostei, sei lá o que, compartilhar, para o canal se explicar, porque é um canal que ele não para ter propaganda nem nada, porque o objetivo aqui é só compartilhar com vocês lições que me foram e que me são importantes para a gente acordar. Então vai até aí incentivo, apoio, oração para ter força para continuar suas tarefas. Nada mais. É aquele abraço amigo que às vezes a gente recebia ao final do estudo, né, das pessoas, e a gente tão feliz de encontrar aquelas criaturas. É a oportunidade de receber do outro uma vibração com tanto carinho. E, em função do trabalho é que a gente recebe essas vibrações de carinho, é em função do trabalho que a gente tem oportunidade de se aproximar, né, de determinados orientadores espirituais. Se não fosse o trabalho, não estaria aqui. Então, nós já estamos recebendo muito. Não é interessante isso? Mas não ao ponto de entrar no processo da idolatria. Isso sim é o perigo. São aquelas criaturas que ficam ali entronizando, criando altar de uma forma disfarçada. Repare que é... E outra coisa que temos que lembrar, que Emmanuel falou aqui, olha, ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados, que se comunicam, e do quadro de necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Então, muito dessas entidades, desses amigos que vêm dar uma mensagem, eles muitas vezes não são espíritos superiores, são espíritos que já estão lá na espiritualidade, buscando ser útil, trabalhar, se aproximar do médium, fazer o trabalho de intercâmbio, trazer boas mensagens. Mas isso não faz dele um iluminado. São espíritos também no esforço. Todos se colocam como espírito no esforço. Todos que vocês imaginaram. Todo bom espírito sabe o quanto que ele ainda precisa progredir, porque todos nós temos que progredir cada vez mais. Então, ele diante de mim, lógico que ele é melhor, mas diante de outro ele tem que crescer, e por aí vai a hierarquia espiritual. Precisamos entender que existe uma hierarquia. Isso é natural. E aquele que está melhor puxa aquele que está pior, e o que está pior já puxa um que está pior ainda. Não é assim? Uma mão segura a outra enquanto a outra sustenta o outro. E é assim que nós caminhamos, sendo sustentados, sendo elevados no momento que buscamos. Então, a divulgação doutrinária, o compartilhamento da mensagem doutrinária, da doutrina espírita, ela é importante. Emmanuel fala que é uma das maiores caridades que podemos fazer. É quando acendemos no outro a possibilidade de refletir, de pensar, junto a essas mensagens. Mensagens que trazem esclarecimento e consolo. E lembremos sempre que o amor e a fidelidade a Deus sempre constituíram o tema central. Ou seja, isso é absoluto. O restante, sempre relativo, porque as conquistas não são totalmente definidas. Lembremos sempre de Jesus nos ensinando que o alimento dele era fazer a vontade do nosso Pai, nos apresentando assim um Pai de amor e misericórdia. É a esse Pai que devemos dedicar toda a nossa gratidão. E todos aqueles que nos antecederam, sim, ao Espírito Emmanuel, ao nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, esse médico que nos possibilitou tantos livros. Como não ser agradecidos? Quanto eu pude, nessa reencarnação, aprender com seus livros, os livros de Leon Denis, as obras básicas desse espírito Kardec. Como não ser agradecido? Como não orar, falar, meu Deus, que esses espíritos tenham cada vez mais luz, porque eles conseguiram, com seus pensamentos e as suas luzes, fazer com que a minha luz fosse despertada. Nessa encarnação, a minha luz
foi despertado com a doutrina espírita, que me ensinou a estudar o Evangelho de Jesus com mais humildade, com mais sinceridade, a conhecer um Deus de misericórdia, justiça e caridade. Que assim possamos nos despedir com a certeza de apoiar a todas as obras do bem, incentivar todos os trabalhadores do Senhor, pedindo coragem, que a vontade dele seja uma vontade inquebrantável e muita fé a todos, muita fé. Que possamos a nos despedir com as graças de Deus sempre. Muita paz aos vossos corações.